E aí, moçada, tudo bem? Vamos falar hoje sobre hidrosfera, tá? Hidrosfera, a camada de água que cobre o planeta Terra, ok? E hoje nós estamos iniciando a aula número 16 do nosso intensivão de geografia, ok? Não esqueça, tá? Siga a sequência das aulas, porque vai facilitar você estar compreendendo os diversos conteúdos dentro da geografia, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre água, né? De maneira geral. Então nós vamos falar como essa água está distribuída no planeta, sobre os aquíferos, quais são os dois principais aquíferos brasileiros, ciclo da água, o uso da água, onde essa água é utilizada e quais são os maiores problemas da água no mundo e no Brasil. A gente sempre foca mais Brasil, né? Porque de maneira geral são os conteúdos mais cobrados, né? Em qualquer prova que você vai realizar, ok? Então, primeira coisa, você com certeza sabe, né, que apesar da gente chamar planeta Terra, tá? 70% de toda a superfície da Terra, 70% de toda a superfície da Terra é coberta por água, ok? É lógico que nós estamos falando na superfície, né? E cerca de 30% da superfície são as chamadas terras emersas, que são as terras que formam os continentes e ilhas e arquipélagos, ok? Muito bem. Acontece que esta água, como que ela é distribuída, né? Toda 70% da superfície da Terra coberta por água, como que é essa água é distribuída? Essa água é distribuída entre água doce e água salgada, sendo que 97,5%, ou seja, 97,5% de toda a água da superfície da Terra está presente na água salgada, que vai estar presente aonde? Vai estar presente em oceanos e mares, ok? Então a maior parte da água no planeta é de água salgada, ok? E apenas 2,5% dessa água que, né, cobre a superfície terrestre é formada de água doce. Ora, onde que essa água doce está presente? Ela está presente em rios e lagos, certo? Ela está presente também em forma de geleiras. Ela está presente em forma de geleiras e ela está presente também em forma de vapor de água, ok? Muito bem. Basicamente, além de rios, lagos, geleiras e vapor, pessoal, ela também está presente, no caso, nos aquíferos, que seria a água presente, tá? Principalmente, né, nas camadas mais profundas da crosta, ok? No caso, o aquífero, pessoal, ele representa grande parte da água doce, desses 2,5%, grande parte dessa água doce, ela está armazenada em aquíferos a metros de profundidade, tá? Muito bem, se você pensar, a água que abastece a população no seu dia a dia, a maior parte dessa água, tá? Ela é captada por rios, né? Rios, córregos, lagos em determinada região, certo? Que representa a menor parte dessa água doce na superfície terrestre. Então a gente já começa a ter um problema. Você tem 70% do planeta coberto por água, mas apenas 2,5% que é considerado de água doce. E a maior parte dessa água doce, ou ela está presente nas geleiras, em forma de gelo, certo? Ou ela está nos aquíferos. Ora, e o que seriam os aquíferos, né? Os aquíferos seriam, na verdade, grandes áreas subterrâneas que armazenam essa água que pode ter sido formada há milhões de anos atrás. Ok? Não esquecer que para você ter a formação de um aquífero, você vai ter que ter formação não só de rochas impermeáveis, como rochas permeáveis. Por quê? Porque ela vai ter que ter pontos permeáveis, que essa água superficial infiltre e vai renovar essa água em lugares mais profundos dos aquíferos. Ok? Quais são os dois grandes aquíferos que nós citamos aqui no Brasil? Então nós temos o aquífero Guarani, que não é um aquífero exclusivamente brasileiro, certo? Porque o aquífero Guarani, ele vai sim abranger a maior parte do Brasil, a maior parte está no Brasil, perdão,
tá? Onde vai pegar estados do sul do Brasil, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, vai pegar áreas de São Paulo, vai pegar um pouquinho aí ao oeste aí de Minas e vai pegar os estados principalmente do Centro-Oeste, com destaque para o Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e Goiás. Então, se a gente pegar centro-sul do Brasil, nós estamos boa parte desse território, né, do centro-sul do Brasil, não 100%, mas boa parte dele, sobre o aquífero Guarani, né? Mas não é algo exclusivamente brasileiro, porque também o aquífero vai abranger áreas do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, né? A partir do momento que você extrapola a fronteira, você tem que ter uma ação e um uso dessa água de uma forma compartilhada, ok? Então o aquífero não é um aquífero extremamente apenas, né, brasileiro, ok? Durante muito tempo se falava apenas do aquífero Guarani, como grande aquífero Guarani. Sim, em área ele é imenso. Até que descobriram, né, há muitos anos atrás, o chamado Alter do Chão. Ora, aonde que está localizado o aquífero Alter do Chão? O aquífero Alter do Chão, pessoal, ele abrange o estado, áreas do estado, não todo o estado, mas área do estado do Amazonas, Pará e Amapá. Então, se você for ver o Alter do Chão, ele seria mais assim, exclusivamente brasileiro, dentro do território brasileiro, ok? Porém, segundo estudos, principalmente da região norte do Brasil, né, o Alter do Chão ele só é apenas um aquífero que faz parte do sistema chamado SAGA. O que seria o SAGA? O Sistema de Aquíferos da Grande Amazônia, que abrange não só toda a Amazônia brasileira, como também, né, alguns países que fazem fronteira com a nossa Amazônia. Onde dentro desse sistema, o grande sistema, né, do aquífero da Grande Amazônia, ele abrange não só esses aquíferos, como também as nascentes de rios, a chuva que cai na região, que acaba renovando toda essa água, que passa a ser a maior área, né, de água doce aqui no caso da nossa região, ok? Então, quando você fala em aquífero, a gente está falando do aquífero Guarani, não esquecer, é importante, principalmente para nós, Mato Grosso do Sul, que nós estamos inteiramente sobre ele, e o aquífero Alter do Chão. Bom, esses aquíferos, eles são renovados pela chuva, né? E aí, quando você fala em renovação, você fala em chuva, a gente sabe que a água é um bem renovável, tá? É um bem renovável. Ou seja, a água é um recurso renovável, porque eu tenho o ciclo da água. E como que funciona o ciclo da água, né? Quais são os principais elementos do ciclo da água? Então, eu tenho a evaporação, a transpiração, condensação, a precipitação, o escoamento e a infiltração. Então, o que que acontece nesse esqueminha que eu fiz aqui? Você tem sobre um oceano, mares, rios, lagos, você tem o processo de evaporação. Essa água vai evaporar e nessa evaporação dessas águas presentes nos rios, mares, lagos, oceanos, vai formar as nuvens, ok? Não esqueça que a nuvem ela é formada de vapor de água, ou seja, é a água só que está na atmosfera em forma de vapor. Junto com a evaporação, eu também tenho as plantas. As plantas, elas transpiram, né? Então, o processo de transpiração, ela vai mandar também a umidade para a atmosfera que vai formar as nuvens. Até que essas nuvens ficam carregadas e aí ocorre a condensação. Ela passa de estado de vapor para estado líquido, né? De maneira geral pode ser líquido, que vai ser a precipitação em forma de chuva, mas ela pode precipitar em forma de granizo, ela pode precipitar em forma de neve. O mais comum seria a chuva. Então a chuva, ela vai ser o grande processo que vai renovar essa água, vai trazer essa água de volta para a superfície. Quando essa água chega à superfície, parte dela cai e escoa, que é a enxurrada, que nós chamamos de escoamento superficial, popularmente chamado de enxurrada, que vai ser levada para algum rio, lago, mar, oceano, e parte desta água vai infiltrar, onde vai renovar
o lençol freático e os aquíferos. Então, a partir do momento que você impermeabiliza muito a superfície do solo por meio de asfalto, concreto, você aumenta o escoamento superficial, é uma das grandes causas de enchentes nas cidades, porque essa água da chuva, ela não infiltra, ela não só não vai renovar o lençol freático como o aquífero naquela região, como também ela vai acelerar o escoamento, gerando outros problemas para o lugar. Então esse é o processo natural do ciclo da água. A água evapora, as plantas transpiram, certo? Não esquecer que a planta retira a umidade do solo pela raiz e transpira pelas folhas, que nós chamamos de evapotranspiração, certo? Isso vai formar as nuvens, que vai ocorrer a condensação, vai precipitar e aí o ciclo se renova, ok? Por isso que nós falamos que a água é um recurso renovável, graças ao ciclo da água, ok? Bom, mas nós sabemos também que essa água ela tem diversos usos. Olha, no que eu posso usar essa água? Então eu uso, primeiro, você pode usar a água na agropecuária, ou seja, tanto na agricultura como na pecuária. Você pode usar a água na indústria, como nós também podemos o quê? Para abastecer a população. Ok? E aí, dentro do uso da água, você sabe que nós temos uma propaganda muito em cima da população de uso racional da água, de não desperdício. Porque grande parte da população vai utilizar essa água, né, no seu dia a dia, na sua higiene, na limpeza, no seu consumo diário, mas isso você não pode esquecer que quem mais usa de todas as atividades, onde mais se usa a água, é na agropecuária. Tá? Tanto na criação do gado como na agricultura, principalmente por processos de irrigação, é a atividade que mais usa água na superfície da terra, ok? Olha só, a agropecuária é a atividade que mais usa a água na terra, tá? Seguido da indústria. Algumas indústrias consomem muita água, inclusive, por exemplo, a indústria têxtil, ela utiliza muita água, ok? E a população, sim, ela faz parte do uso do consumo da água, mas se você comparar o consumo da água pela população numa cidade, tá? Ela é muitas vezes menor do que muitas vezes a água é utilizada numa atividade agrícola, por exemplo, no processo de irrigação, ok? Acontece que esse uso da água, né, ou por uma atividade ou para abastecer a população, você tem praticamente um problema muito grande de desperdício da água, certo? E esse desperdício, se for, por exemplo, em abastecer a cidade, ela começa desde que a água sai lá da estação de tratamento até que chega na sua casa, tá? Por canalização, que muitas vezes perde-se água durante todo esse processo de tubulação, certo? O desperdício de água que ocorre dentro da sua própria casa, certo? No gasto excessivo da água do que a gente mais precisa, certo? Como também a gente pode ter desperdício em outras atividades econômicas, certo? Que muitas vezes você poderia usar, por exemplo, na agricultura, uma técnica de irrigação que use muito menos água do que, de repente, a que você utiliza. Então, eu tenho um problema do desperdício, que hoje é o que mais se fala. Nós temos o problema da escassez da água, e isso começa a ser muito sério. Vocês sabem que no mundo a água ela não é bem distribuída. Eu tô falando de água doce, não é bem distribuída. Você pega continente africano, algumas regiões da Ásia, que você tem uma escassez absurda de água, e outros lugares você tem uma grande disponibilidade, mas ela é desperdiçada. Aqui no Brasil, aonde eu tenho maior quantidade, a maior produção da água e a maior quantidade de água doce é na região norte e depois a região centro-oeste. Porém, as regiões mais populosas, elas estão concentradas nas regiões que ofertam menor quantidade de água doce, que seria norte, sudeste e sul do Brasil,
certo? É só você pensar, por exemplo, na escassez da água em várias áreas do sertão nordestino, regiões bastante populosas, mas que eu tenho uma escassez muito grande de água. E um dos maiores problemas que a sociedade brasileira e mundial sofre é a questão da contaminação da água. E aí, quando eu falo dessa contaminação, ela pode ser desde lançamento de resíduos domésticos, como esgoto, de resíduos industriais, lixo e todos os outros produtos que vai contaminar, certo? Que vai fazer com que essa água não possa ser utilizada. Então você pega, por exemplo, num momento de escassez de água numa grande cidade, cortada por vários córregos, rios, e que essa água não pode ser aproveitada porque é uma água que está contaminada. Ok? Então, na verdade, quando você fala do esgotamento da água, né, que as pessoas acabam achando que a água é um bem não renovável, a água é renovável graças ao ciclo da água. Quando você fala da escassez e do esgotamento da água, eu estou falando de água potável, porque a menor parte desta água presente na superfície é de água doce, e desses 2,5%, a menor parte está presente em rios e lagos, que é o que abastece a população, que infelizmente ou desperdiça ou polui e contamina os nossos recursos hídricos. Então, prestar atenção em questão da água. Aqui é uma geral sobre a hidrosfera, ou seja, a camada de água, a camada líquida da superfície da Terra, um conteúdo bastante cobrado em qualquer prova. Ok? Ficamos por aqui e te aguardo na próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.